Então, eu venho aqui a Souza e a passagem rápida, né, peço já publicamente desculpas à população de Souza por não poder permanecer por mais tempo, mas venho apenas para trazer com a minha presença o agradecimento pessoal ao gesto de confiança que o prefeito André Gadelha tem nesse instante, para que nós possamos chegar agora no próximo dia 29, em João Pessoa, é domingo que vem, dia de São Pedro, a partir das 4 horas da tarde, no ginásio do Colégio Pio X, ali na Praça da Independência, o PSDB estará realizando sua convenção, onde o meu nome estará sendo homologado como candidato a governador do estado. Estão todos convidados desde já estão todos convidados e vamos, a partir daí, começar a campanha. Acabo de chegar de Pombal, onde fiz uma visita ao ex-deputado, ex-prefeito Vericinho, a Maiane Van, e lá recebi também, para minha imensa alegria, a manifestação de confiança de Vericinho, de sua esposa Maiane e também de Odaísa de Cássio e seu esposo Cigano, que são as grandes lideranças de São Domingos de Pombal. Então estamos recebendo outros apoios do PMDB, como já aconteceu com o prefeito Nael de Malta, como já aconteceu com o prefeito Jurandir de Vista Serrana, para citar apenas alguns exemplos dessa região aqui mais próxima de Souza. O que nós estamos fazendo é a construção de um tempo novo. O ex-prefeito Fábio Tairão não acreditou no bem, na questão de transformar a vida das pessoas. Já visto que praticamente rachou com o senhor, não mais o apoia. O que foi que houve? O senhor traiu o Fábio lhe traiu ou na verdade foi de diferenças de ideologia política nesse momento? Não, o que prevaleceu é algo que deve ser compreendido e respeitado, são circunstâncias locais. Eu tenho pelo ex-prefeito Fábio respeito. Durante todo o período que conversei com o Fábio, ele sempre manifestou de forma muito transparente, é preciso registrar isso, a dificuldade que teria pelas circunstâncias locais de manter um apoio à minha pré-candidatura. A essa altura posso dizer já candidatura, já que estamos já na fase de realização das coligações, e há de se respeitar isso. Não há por que você ficar passando a apontar defeitos pelo fato de não ter o apoio deste ou daquela pessoa. O ex-prefeito Fábio Tairão tem meu respeito, mas agora trilhamos caminhos diferentes. É uma opção que ele faz, eu compreendo e respeito a posição dele, mas agora em Souza estarei sob o comando, na parceria com o prefeito André Gadelha, para que nós possamos firmar esse trabalho conjunto. Isso não diminui em nada, em absolutamente nada, o respeito pessoal que eu tenho pelo prefeito Fábio Tairão. Senador Cássio, o que falta para fechar a parceria com o ex-deputado Wilson Santiago? A gente sabe que a nível nacional o PSDB já fechou com o PTB, e aqui na Paraíba, o que é que falta para definir realmente essa parceria e o Wilson sendo o candidato a senador? Olha, nós estamos conversando já há algum tempo com o senador Wilson Santiago, com o deputado Wilson Filho. Existe diálogos com outros partidos também na composição da chapa. Vamos aguardar essa semana final, que será como sempre acontece na política paraibana, de muitas emoções. A tradição da política da Paraíba é que a composição final das chapas ocorram sempre na véspera das convenções. Então eu disse hoje em Santa Luzia, estive também com o prefeito Ademir Moraes em Santa Luzia, que também manifesta apoio à nossa candidatura, dizendo, como disse Flávio José certa vez, pode acontecer tudo, inclusive nada. Senador, o senhor disse agora que mantém conversa com várias siglas partidárias. Inclui-se membros, a liderança do PMDB também? Olha, é natural que você, quando tenha um ambiente... Veneziano, vamos lá. Quando você tem um ambiente de discussão política, é natural que as conversas aconteçam. Eu venho defendendo já há algum tempo, respeitando a pré-candidatura do ex-prefeito de Campina Grande veneziano, mas eu tenho defendido sempre que possível a unidade das oposições paraibanas, seja no primeiro ou no segundo turno. Nós temos que fazer um esforço no sentido de que mantenha-se a coerência e que possamos ter a unidade das forças de oposição do nosso Estado. Então, em respeito à pré-candidatura do ex-prefeito de Campina Grande, veneziano Vital do Rego, eu nunca fiz sinalizações abertas para o PMDB, mas estamos dispostos a conversar
no que diz respeito à instância partidária. Então vamos ter mais essa semana, que nos separa do prazo final das convenções, para que as definições ocorram. O governador Ricardo Coutinho, o governo do estado, trabalha muito na questão de obras. Ele disse que tem muitas obras para mostrar. E ele disse que vai comparar com o Cássio Cunha, principalmente aqui para o sertão da Paraíba. Como é que você ouviu essas declarações do governador? Olha, vejo com naturalidade. Ricardo, falta a ele um pouco, talvez, de compreensão que as coisas não surgem do dia para a noite. Uma parcela expressiva das obras que ele apresenta, falta a ele, talvez, um pouco de humildade de reconhecer, vem do período em que eu era governador e também daquele período mais curto que Maranhão foi governador. Se você for analisar o governo de Ricardo, você tem um governo com denúncias gravíssimas de corrupção, sobretudo na área de saúde. Se a corrupção como por si só é muito maléfica para a sociedade, ela passa a ser hedionda quando ela é apontada na área de saúde. As denúncias gravíssimas que estão sendo feitas, não por mim nem pela oposição, mas pelo Tribunal de Contas do Estado. O que está acontecendo, por exemplo, no Hospital de Trauma de João Pessoa, é muito grave. É um governo que tem serviços péssimos. Basta ver a situação da saúde, o que está acontecendo com a segurança pública, o retrocesso que tivemos com a educação. É um governo que persegue os humildes. É um governo que não tem respeito sequer a quem se dedicou a uma vida inteira trabalhando num colégio estadual, trabalhando em qualquer que seja outra repartição, e seres humanos que são perseguidos, que são descartados como se um objeto fossem. É um governo que, enfim, termina tirando proveito de um trabalho que já existia, e aí, Ricardo, tem mérito, sim, em continuar obras que vinham do meu mandato, que Maranhão prosseguiu e que ele agora está concluindo. As estradas, vamos falar das estradas, que ele anuncia muitas estradas. Essas estradas todas, ninguém faz a estrada sem ter dinheiro e sem ter projeto. Eu disse aqui em Souza tantas vezes, primeiro vamos fazer a estrada de Nazarezinho, e fizemos. Depois vamos fazer a estrada para São José da Lagoa Tapada, e fizemos. E na sequência faríamos a estrada para o Lastro e faríamos a estrada para Vieirópolis. Não pude fazer as obras dessas duas últimas cidades porque o meu mandato foi interrompido. Mas todo o trabalho de sequência desses investimentos estava em andamento. Eu não pude fazer pelas razões que todos conhecem. Meu mandato foi interrompido. Veio o Maranhão, ampliou o empréstimo que nós tínhamos feito com a Comissão Andina de Fomento, a CAF, com o BNDES. Então você fazer obra tendo projeto, tendo dinheiro, é mais fácil. Essas obras de estradas não tinham sido feitas no passado porque faltava exatamente projeto e faltava dinheiro. Ricardo, quando assumiu, encontrou o essencial para se fazer as obras. Projetos e encontrou dinheiro. Tem mérito, sim, ter executado, mas a execução é a etapa mais fácil. Porque para fazer uma obra, você tendo o projeto e tendo dinheiro, basta fazer uma licitação, e até as licitações ele encontrou já feito, e contratar uma empresa para fazer. Então, é preciso reconhecer que a Paraíba não nasceu nos últimos 3 anos para essas obras. Há um trabalho anterior. Há um trabalho que foi feito no passado para que se pudesse ter essas ações. Então, essas obras todas têm lastro no passado, e o que depende efetivamente do governo na atualidade, na prestação de serviços, a Paraíba regrediu. A saúde melhorou ou piorou? Piorou. A segurança pública no Estado, nos últimos anos, melhorou ou piorou? Piorou. Na educação tivemos avanços ou retrocessos? Retrocessos. Com o fechamento de 160 mil vagas na escola pública, com a quebra da autonomia da UEPB, com a falta de diálogo com os professores, na relação com o servidor público, de forma geral, melhorou. Mas você teve 4 anos do lado de Ricardo Coutinho, por que você não tinha essa conversa com ele, ou não tinha diálogo? Não. Em alguns momentos, as conversas existiam. Ricardo tem um estilo de ouvir pouco. Ele tem um estilo de achar que o ambiente da conversa, do diálogo, não é, talvez, o mais fértil. Você não faz uma aliança como nós fizemos em 2010 para desfazer essa aliança no momento seguinte. Nós fizemos uma aliança em 2010 com propostas, com compromissos
que infelizmente não foram firmados. Havia compromissos solenes em relação a uma série de segmentos, inclusive a saúde, o prestador de serviço, e aí nós tínhamos que fazer com muita responsabilidade, como fiz, a governabilidade do Estado. O que acontece internamente dentro do PSDB? O senhor fala do avanço das alianças nos outros partidos, mas há um problema ainda no PSDB com relação a Cícero. O que é que está se resolvendo? O que é que está se entendendo com Cícero? E o que é que houve para que Cícero se tornasse um dissidente tão forte dentro da legenda? O que houve foi exatamente isso, uma dissidência. Uma dissidência que é natural. Na política é natural, numa família, você tem nas relações humanas pensamentos diferentes. Nós, como criatura de Deus que somos, Deus nos concedeu, né, o livre-arbítrio exatamente para que pudéssemos ter essa autonomia de pensar e de livre-agir. Cícero tem uma forma de pensar, eu tenho outra. O pensamento de Cícero, e é legítimo o pensamento dele, eu não faço nenhum reparo, nenhuma crítica e não coloco a forma que Cícero enxerga o momento político da Paraíba de forma equivocada. Eu só acho que o PSDB não tem hegemonia política suficiente para fazer uma chapa pura, a chamada chapa puro sangue. Eu acho que nós não temos hegemonia política para ter o candidato a governador e o candidato a senador. O PSDB hoje é um partido importante nacionalmente, é um partido importante na Paraíba, isso é fácil de reconhecer, mas hoje o nosso partido tem um deputado estadual, que é o deputado Antônio Mineral. Nós temos apenas um único deputado federal, que é o deputado Rui Carneiro. Além da chapa majoritária, nós temos que olhar também para as eleições proporcionais, porque a eleição não se resume apenas à disputa de governador e senador. Também tem a disputa para deputado federal, deputado estadual, que são mandatos igualmente importantes. No momento em que o PSDB apresenta candidato a governador e o partido decidiu nos encontros municipais realizados em todo o Estado que teríamos candidatura própria ao governo e também apresenta uma candidatura ao Senado, você diminui, por razões óbvias, o espaço político para composições. Eu acho que esse não é um bom caminho para o partido. Cícero, por sua vez, e eu respeito a opinião dele, acha que o PSDB tem condições de sair sozinho nas eleições, sozinho que eu digo é com a chapa pura, e aí tem uma divergência que deve ser discutida. E essa decisão não é minha individualmente, nem será do próprio Cícero. Nós temos instâncias partidárias para decidir sobre essas duas formas de pensar, sobre essas duas formas de enxergar a disputa eleitoral. Então, Cícero tem o meu respeito, é um quadro importantíssimo do partido, além das nossas relações pessoais. Acredito que ele, não podendo ser candidato a senador, ele tem a alternativa de ser candidato a deputado federal. Né? Não é demérito nenhum em alguém deixar de ser senador para ser deputado federal. Você tem inúmeros exemplos nesse sentido. A começar aqui na Paraíba. O meu pai, Ronaldo Cunha Lima, era senador, deixou de ser senador para ser candidato a deputado federal. Sérgio Guerra, em Pernambuco, era senador, presidente nacional do PSDB, deixou de ser candidato a senador para ser deputado federal. Eduardo Azeredo, ex-governador de Minas Gerais, era senador, passou a ser deputado federal. Agora, nessa legislatura, Jarbas Vasconcelos, ex-governador de Pernambuco, liderança importante de Pernambuco, deixa de ser candidato a senador para ser candidato a deputado federal. Alfredo Nascimento foi ministro dos Transportes, é atualmente senador, deixará de ser candidato a senador para ser deputado federal. Então o PSDB cria alternativas para Cícero. Queremos Cícero no nosso projeto. Além das relações pessoais que temos com ele, sabemos reconhecer o tamanho e a importância que ele tem nesse processo. Temos essa divergência e vamos esperar que essa divergência seja resolvida nas instâncias partidárias.